O assunto agora é mercado de café. Vamos falar a respeito dos preços baixos para o café arábica negociado em Nova York, o reflexo disso sobre o produtor brasileiro para o cafeicultor nacional, as expectativas a médio e longo prazo e como que o produtor rural pode lidar com essa situação. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com uma das maiores autoridades do mercado de café no Brasil. Vamos conversar agora com Eduardo Carvalhais, quem nós temos o prazer de receber aqui na Agricultura BR. Eduardo, boa tarde. Boa tarde. Olha, realmente está havendo uma pressão sobre os preços do café em Nova York, isso já vem acontecendo há um bom tempo, com alguns intervalos, mas é tudo baseado principalmente nesses interesses de curto prazo, de fundos de investimento e de especuladores. Eles só olham isso, percebem que o Brasil continua exportando muito bem, inclusive agora na entre-safra. Se continuar assim as exportações em maio e junho, e nós prevemos que devam continuar no mesmo ritmo, nós devemos fechar o ano safra brasileiro, de 1º de julho de 2018 a final de junho de 2019, com 38 a 40 milhões de sacas de exportação, possivelmente 38, 39. Isso vai ser um recorde histórico de volume exportado pelo Brasil. Nós tivemos uma safra muito boa em 2018 e 2019, e estamos sendo bastante agressivos na exportação, e isso tem ajudado a desvalorização do real frente ao dólar. Nós estamos deslocando concorrentes do Brasil, então nesse ponto é uma vitória para o Brasil. O problema é a receita cambial, o preço que nós estamos exportando. É muito ruim, isso reflete diretamente no bolso do cafeicultor, porque ele não consegue repassar essas baixas para baixo, ele assistiu crescer o preço do fertilizante do defensivo com a alta do dólar frente ao real, ele assistiu a energia elétrica subir de preço, o combustível, o óleo diesel subir de preço, quer dizer, todos os custos do cafeicultor brasileiro subiram e o preço de venda caiu. E nós temos que estudar o que pode ser feito. Realmente não há uma previsão no curto prazo de uma grande alta, porque eles lá fora, os grandes operadores de bolsa, estão convencidos de que nessa próxima safra brasileira, que nós estamos começando a colher agora, que apesar de ser ciclo baixo, vai ser o suficiente para eles. E eles contam muito com a safra do ano que vem também, com a safra 2020, que será novamente de ciclo alto. Isso dito até pelos nossos cafeicultores. Se o clima correr bem nesse segundo semestre aqui no Brasil e no primeiro semestre do ano que vem, nós vamos ter novamente uma safra histórica no Brasil. O pessoal fala muito em números aí perto de 65 milhões. Na nossa opinião, é cedo para falar em números. Nós não sabemos como é que vai ser esse inverno, se vamos ter frio ou não sabemos como é que vai ser o regime de chuvas na época da florada e muito menos na época em que os frutos forem crescer. Falta muita coisa até lá, mas o mercado usa isso para derrubar os preços em Nova York e reflete diretamente no nosso preço de exportação. Eduardo, qual que é a expectativa? O que nós podemos esperar em médio prazo para esse mercado do café que está complicado? Olha, primeiro nós vamos ter que saber exatamente como é essa nova safra que nós começamos a colher agora. Os primeiros informes, é cedo para a gente formar uma opinião definitiva, falam numa safra desuniforme. Nós tivemos 5 a 6 florados no ano passado. Falam também que os frutos, a semente, o grão de café está menor em média esse ano. E também, como esse início de colheita antecipada pegou ainda as lavouras com chuva, então a qualidade desse início de safra não é muito boa na média. Agora, isso não significa que a partir do final desse mês, que as chuvas não cessem e a qualidade começa a melhorar. Também as lideranças da cafeicultura começam a pressionar o governo federal, o Ministério da Agricultura, para se pensar em alguma política de sustentação de preço. É difícil de se pensar se vai fazer alguma coisa, até porque o governo está realmente preocupado em estancar as perdas que existem no Brasil. Enquanto não houver essa reforma previdenciária, enquanto não houver uma reforma tributária, fica difícil sentir se o Ministério da Agricultura vai ter margem de manobra para ajudar os cafeicultores. Uma das opções podia ser o leilão de opções de venda ao governo federal, mas por enquanto é só pedido das nossas lideranças e não há nenhuma resposta ainda do Ministério da Agricultura.
Na nossa opinião, não tem café sobrando, mas não vai faltar, mas também não vai sobrar. Mas não é assim que pensam esses grandes operadores que trabalham em Nova York. E com isso eles vão derrubando semana após semana as cotações do café lá e também com isso as cotações do mercado físico. É interessante o que o senhor colocou, senhor Eduardo Carvalhais, porque todas as entrevistas que eu tenho realizado aqui no Agricultura BR, falando sobre mercados, como melhorar as situações, como ter alternativas, todos os analistas de mercado, pode ser de café, de soja, de mercado do gado gordo, condiciona a reforma da Previdência, principalmente a outras reformas também que precisam ser feitas, mas principalmente a reforma da Previdência, para que as coisas comecem a deslanchar. O esforço do governo tem que ser esse mesmo, como o senhor colocou. E me fala uma coisa, dentro de um cenário complicado como esse, que nós estamos vivendo para o café, como que o produtor, o cafeicultor, ele deve fazer para lidar com a situação? Eu acho que é muito importante o cafeicultor não desanimar. Os preços estão muito ruins, mas a qualidade do café brasileiro melhorou de um modo espetacular nos últimos 30 anos, a nossa produtividade também. Existe ainda muito desequilíbrio de produtividade conforme a região do Brasil, né? Mas nós somos primeiro mundo na produção do café. Há esse desacerto no momento, coincidiu o crescimento da safra brasileira com esse desacerto na nossa economia, tudo isso dificulta uma defesa de preço, mas só o avanço nas nossas exportações mostra que existe espaço para o crescimento da fatia do Brasil no mercado mundial. Outra coisa, o consumo vai bem no mundo todo. Nós devíamos estar muito preocupados se o consumo estivesse recuando, ou seja, se o café estivesse saindo de moda. Pelo contrário, o consumo cresce nos mercados tradicionais e cresce mais ainda nos novos mercados, como China, Índia, Coreia do Sul. Isso tudo indica um bom futuro para o café. E o Brasil está na ponta disso. A nossa produtividade é a maior, a nossa qualidade já é igual nos nossos cafés de ponta aos cafés da América Central e da Colômbia. Nós precisamos divulgar isso aí, ou seja, o consumidor final tem que saber da qualidade do café brasileiro. É isso que faz com que o café da Colômbia valha mais do que o nosso, ou seja, o consumidor está disposto, quando vê no rótulo do café lá fora, que o café da Colômbia, a pagar mais caro. Por enquanto, ele não conhece essa qualidade. Os compradores sabem da qualidade do café brasileiro, mas lá o consumidor final, que é quem paga no ponto de venda, no supermercado, desconhece ainda a qualidade do café brasileiro. Eu repito, é tão boa hoje em dia, os melhores cafés do Brasil, os melhores cafés da Colômbia e da América Central. Senhor Eduardo, para encerrar a nossa entrevista aqui, sempre importante para o cafeicultor brasileiro com o senhor, eu quero saber o seu entendimento, a sua opinião a respeito dos leilões de cafés especiais. É uma proposta interessante. Como que o senhor interpreta essa possibilidade aqui no Brasil? Isso é uma coisa nova, né? É difícil saber qual vai ser a resposta do mercado mundial sobre isso, porque existe o leilão, depois a entrega desses cafés, a conferência desses cafés. Como tudo que é novo, ficam todos com o pé atrás. Mas pode ser que dê certo, sim. Os leilões feitos pela Brazilian Specialty Coffee Association têm dado certo. São pequenos volumes, mas têm dado certo. Só o tempo vai dizer se esses leilões têm condições de vingarem. O mercado de café é um mercado muito tradicional. Nós trabalhamos como se fosse uma commodity, mas na verdade tem muito mais a ver com o mercado do vinho do que de uma commodity como soja ou milho. E só o tempo vai dizer se esses leilões vão dar certo. Está mudando tudo, toda a parte de informação mudou de um modo muito rápido e pode ser sim que esses leilões venham a dar certo. Tá certo, Eduardo Carvalhais, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Essa frase final do Eduardo, né, obrigado pela sua participação sempre aqui no Agricultura BR, mas essa frase final, ela é muito interessante. O mercado de cafés, principalmente quando você considera esse café especial, ele é mais próximo de um mercado de vinhos, que é um produto de valor agregado muito mais interessante do que de uma commodity. Então, essa comparação que ele faz, apesar de alguns produtores estarem vendo assim, ó, que negócio é esse? Mas o fato é que você exporta soja, você exporta milho, né, como uma commodity. É uma commodity mesmo.
Tá? E aí você tem alguns produtos que podem ter um valor agregado elevadíssimo. Um deles é o café. Café e carne bovina podem ser exportados com valor agregado alto, por conta da qualidade, por conta daquilo que se tem do padrão de produção. Então, esse é o fator. Café, exportação de cafés especiais, principalmente para ganhar mercado, para receber mais, ele tem que ser visto muito mais como um produto de alto valor agregado, como os vinhos, do que como soja ou milho na hora de exportar.